Hoje vamos finalmente entender o que é hemorroida. Imagine que eu pegue um sabre de luz e corte você ao meio, de tal maneira que eu possa identificar as estruturas dessa região onde existem dois músculos, o esfíncter interno e o esfíncter externo, que se contraem e proporcionam o fechamento completo do ânus. A natureza colocou nessa região 3 dilatações vasculares, que não são um vaso dilatado, mas um emaranhado de pequenos vasinhos que, quando o ânus se contrai, se apertam mutualmente, proporcionando uma boa vedação do canal anal. Entretanto, esses vasos foram desenhados para estar fora da área de alta pressão, ou seja, fora da área de contração da musculatura. Por isso, eles estão apoiados em um tecido de sustentação que os mantém nessa posição. Mas às vezes esse tecido pode falhar, especialmente quando há uma tendência genética, durante a gravidez, quando se carrega muito peso ou se faz muita força para ir ao banheiro. Com a falha desse tecido de sustentação, o vaso pode ir progressivamente caindo em direção a essa área de alta pressão e começa a sofrer a compressão crônica da musculatura. Assim, com o tempo, esses vasos vão se dilatar e transformar em varizes. Isso ainda não é a doença hemorroidária. Para que ocorra a doença hemorroidária, uma das 3 coisas deve acontecer. A primeira delas é que quando esse vaso fica muito dilatado e sua parede muito fina, ele pode furar e causar sangramento hemorroidário. Esse sangramento, em geral, é vermelho, pinga no vaso, suja o papel e é indolor. A segunda coisa que pode acontecer é que essa hemorroida pode ficar tão pendurada para fora que exterioriza a mucosa do reto, causando assim a umidade da pele, uma assadura naquela região, coceira e bastante desconforto, especialmente quando a pessoa comer alimentos condimentados, como a pimenta, por exemplo. Então, a pimenta não causa hemorroida, ela faz doer uma hemorroida que já estava lá. Isso tudo se chama prolapso hemorroidário. A terceira coisa que pode acontecer é um pouquinho mais difícil de explicar. Conforme o vaso dilata, o sangue vai correr dentro dele um pouquinho devagar. Mais ou menos como em um rio, que na parte mais estreita a água é mais rápida do que na parte mais larga, o remanso do rio, que corre mais devagar. Às vezes, o sangue vai correr tão devagar dentro desse vaso dilatado que uma célula do sangue vai se grudar na outra, fazendo uma coagulação dentro do vaso, o que a gente chama de trombose hemorroidária. Isso causa dor, desconforto, processo inflamatório e um nódulo na região do ânus. Tudo isso é sinal que você tem uma doença hemorroidária, e conhecer a doença é muito importante para saber como evitar, minimizar seus sintomas e ter mais conforto e qualidade de vida.